Bem-vindos à nossa segunda lição sobre o livro de Eclesiastes. Nós vamos fazer a reflexão agora nessa segunda lição sobre Eclesiastes em comparação com o livro de Jó. O livro de Jó que também é um livro sapiencial que faz uma grande reflexão sobre o mal, sobre a vida, a morte, sobre o porquê do mal. O livro de Eclesiastes faz uma reflexão da ação do homem, da atitude do homem, das suas tomadas de decisão, do valor por detrás de cada atitude do homem, os limites da felicidade do homem enquanto ser vivente, ser transcendente. Então, podemos dizer que nessa reflexão de hoje nós vamos fazer um comparativo entre duas obras sapienciais, o livro de Jó e o livro de Eclesiastes. Então, muito obrigado por você que está assistindo mais esse vídeo, que nós possamos entender mais um pouquinho sobre o livro do Eclesiastes. Bom, o livro do Eclesiastes é próximo ao livro de Jó, pois na verdade ambos tratam do problema da retribuição de Deus ao homem. Porém, existe uma diferença. Jó parte da realidade do mal. Por que do mal? O homem pode ser o homem mais justo do mundo, mas ele sofre. Ele tem sofrimentos, é a doença, é a fome, é o medo, a angústia. Eclesiastes procede de outro ponto de vista. O vazio e a deficiência dos bens. Ou seja, os bens transitórios, os bens acidentais, eles têm o seu limite, têm o limite da sua possibilidade de felicidade. Uma xícara de café, ela tem um limite, ela me dá um prazer, mas esse prazer, ele não é nada diante daquilo que a alma do homem busca. Ela não transcende, ela é meio para me dar refrigérios, me dar alegrias, mas ela não é a alegria. Jó também ele trata isso como diálogos entre Jó e os amigos. O livro de Eclesiastes tem outra dinâmica, é um monólogo, é alguém que faz uma reflexão, como escreveu Santo Agostinho, uma obra chamada Solilóquios, ou seja, são colóquios solitários, são questionamentos particulares, questionamentos para aqueles momentos onde eu me coloco diante da razão, me coloco diante da minha atitude e faço um questionamento sobre ela. O livro de Jó, ele é matizado, um suave colorido, né? Tem uma melancolia, a paixão, o sofrimento humano. Então, é um livro gostoso de você ler. O livro do Coelet também, né? Ele, por outro lado, ele é um pouco árido e ele faz questionamentos sobre a ignorância humana diante das realidades, diante do valor, da valorização das coisas, a impotência da rama em solucionar os problemas mais cruciantes da vida, ou seja, por mais que eu viva uma vida plena, ela ainda será prisioneira dos limites da minha humanidade. Ela será prisioneira dos limites da transitoriedade. Então, o conhecimento pleno, a felicidade plena, ela não pertence à natureza das coisas terrestres. Sobretudo, ele toca com a reflexão fundamentada numa fé inabalável, o fato de que Deus é a felicidade eterna. Deus é a fonte de todos os bens. Então, por mais que tudo tenha sido dado por Deus, e mesmo que eu experimente de tudo, eu não vou experimentar daquilo que é em Deus plenitude. Então, o livro do Coelet, muitas vezes ele faz um convite a gozar os bens desta vida, porém com uma devida moderação, honestidade, gratidão. Então, ele fundamenta um pensamento que é paulino, é cristão. Tudo posso, nem tudo me convém. Então, as coisas estão aí, a bebida, a comida, o prazer, a fama, tudo está aí. Mas sou eu a determinar qual a medida dessas coisas, sabendo que em nenhuma delas eu vou encontrar a plenitude da felicidade. Embora a moral do livro do Coelet não seja perfeita, ela
tampouco era perfeita a legislação e a lei antiga. O autor da carta do Coelet, ele sabe que, mesmo que a lei não seja perfeita, ela segue como norte. Ela pode me dar o direcionamento adequado para que eu consiga viver bem uma vida, que eu consiga caminhar, direcionar os meus passos. Então, ele fala do valor das normas, o valor das normas morais. Porém, lembra que por mais que eu viva, e esse vai ao encontro do livro de Jó, eu viva a justiça em plenitude, a justiça enquanto ela é apenas ferramenta, ela não é fonte de felicidade. Até porque muitas coisas que faço, elas me causam profundos transtornos, né? Isso é assim, se eu me colocar diante de uma maneira justa, de maneira exata diante de certas situações, essas situações vão trazer para mim uma certa inconveniência, né? Se eu tiver que dar a minha opinião sobre a atitude de outra pessoa, ou sobre uma atitude minha, fazendo um questionamento, muitas vezes eu não vou gostar da resposta. Então o livro do Coelet lembra muito bem isso, que até mesmo aquele que vive a justiça em plenitude não pode se arrogar de dono da verdade ou de dono da felicidade. Então a moral que é apresentada, ela não é perfeita. Bom, a carta de São Paulo, a carta dos Hebreus, né? No capítulo 7, versículo 19, lembra isso, né? A lei dada, né? Ela não leva à perfeição. É apenas portadora de uma experiência melhor, de uma esperança melhor que nos leva a Deus. Então, a lei é necessária. Então, as regras são necessárias para impor ao homem o quê? Certos limites, certas ponderações, um visualizar da ordem das coisas, né? Por exemplo, saber que eu poderia, né, você vê as placas de trânsito, né? Ela está dizendo pare, né? Ela está dizendo pare, mas não existe nada a não ser a minha decisão de parar que vai me fazer parar. A placa não me trava, não me bloqueia o caminho. Então, mas se eu passar, eu entrar numa contramão, eu sei que eu posso encontrar algo muito desagradável que me foi lembrado lá atrás. Por isso, essa reflexão do Coelet, ela não é uma reflexão comunitária, ela é uma reflexão particular, porque entre a ação, entre o desejo e a ação, existe sempre o filtro da minha reflexão. Né? Então, essa reflexão ordenada, bem abalizada pelo equilíbrio, por uma fé, ela é um instrumento não para me dar a felicidade plena, mas para me dar um equilíbrio e saber honrar aquilo que me foi dado. Bom, o autor do Coelet também faz algumas reflexões. Então, se nós pegarmos o capítulo 2, do 1 ao 11, as reflexões estão em cima do gozo do prazer. Como é que eu faço isso? Como é que eu devo me portar diante da felicidade e do prazer? O capítulo 2, do 18 ao 23, a reflexão é sobre o trabalho. No cultivo da sabedoria, nós vamos encontrar a reflexão no capítulo 2, do 12 ao 17. O capítulo 5 é uma reflexão sobre as riquezas. O capítulo 9, do capítulo 5 até o capítulo 7, nós vamos fazer essa reflexão. Então, são reflexões sobre o prazer, sobre o trabalho, o cultivo da sabedoria e sobre as riquezas. Isso não é nada diferente daquilo que a gente é convidado a fazer cotidianamente nas nossas reflexões, nossos atos de contrição, né? nos nossos exames de consciência cotidiana. Né? Porém, a temática do Coelet ela é diferente, porque ela não julga o que eu estou fazendo, mas o que eu estou buscando com aquilo que eu estou fazendo. Então, é para que eu questione o efeito. O efeito daquilo que eu estou buscando é esse? Quando eu vou beber, quando eu vou comer, quando eu vou trabalhar, quando eu vou exercitar a minha capacidade de raciocínio, o que eu quero?
que eu estou buscando? Aquilo que eu estou buscando é atingível por aquela atitude, por aquele ato, por aquela ação? Esse é o questionamento. Então, ele vai dizer que se nós colocarmos excessivamente peso de mudança, de felicidade em certas coisas, isso se torna fluido. Ou seja, aquilo que eu tensionava, almejar, vai fluir pelo meio das minhas mãos. Quando eu acho que eu consegui, eu perdi tudo. Então, tudo que nós fazemos faz parte da nossa vida, mas não é a fonte fundamental da essência do nosso viver. Em consequência, esse sábio, ele nos aconselha a gozar os prazeres materiais que a vida oferece, ou seja, comendo, bebendo, estando na companhia das pessoas, porém com prudência, porém com equilíbrio. Quem lê o livro vê tantos questionamentos que pode ficar um pouco até confuso, mas o autor fala que existe um nexo lógico dos assuntos, né? Porque ele vai fazer primeiro um questionamento sobre aquilo que eu posso ter, depois como posso ter, e por fim, o que eu consigo com aquilo que eu possuo. Dá também a impressão de que muitos questionamentos são materialistas, né? Porque ele não faz questionamentos sobre coisas transitórias, transcendentes, felicidade, bondade, justiça. Não, são coisas bem próprias, bem mundanas, podemos assim dizer, né? O homem, ele vai fazer um questionamento assim que o homem e o animal não tem muita diferença. O homem, tanto quanto o animal, a cada dia luta pela sua sobrevivência, né? A leitura mais atenta do livro é que vai fazer essa nossa capacidade de vislumbrar que ele não está considerando o homem um animal. Ele simplesmente está dizendo que o homem que não pensa em como vive acaba se tornando um animal e agindo pura e simplesmente por instintos de sobrevivência, instintos de conservação, instintos de superação, de imposição, né? Então, esse é o questionamento que está por detrás. Bom, podemos dizer que o autor de Eclesiastes, como autor de Jó, ele faz a reflexão dessa maneira, quase que materialista, porque não tem a noção de vida póstuma que o Jó também não tinha, né? Então, muitas vezes, o questionamento é nu e cru sobre aquilo que eu vou conseguir no dia a dia. Ou seja, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos, né? Então, essas reflexões assim que são um pouco áridas, elas são, mas comer, beber, porque amanhã eu vou morrer? Tá, mas em que impacta o que eu vou comer hoje, o que eu vou beber hoje na minha morte? Não simplesmente se lançando aos desejos, aos devaneios sem medida, não, mas até mesmo aquilo que eu como hoje determina a minha vida, a minha longevidade. Então, nós estamos num tempo em que as pessoas perderam um pouco dessa noção de equilíbrio, né? De saber a hora das coisas, comer para viver, não viver para comer, beber para viver, não viver para beber. Então, viver para trabalhar para viver, não viver para trabalhar, e por aí vai. Então, o livro do Eclesiastes, ele faz essa reflexão, a reflexão que é muito moderna, né? E assim, uma coisa muito interessante. Dias atrás eu estava fazendo essa reflexão, muitas pessoas passam dias e horas e meses se questionando sobre a felicidade, sobre os dons e sobre fazendo um punhado de planos assim meio que transcendentais e não focam no cotidiano das coisas, né? No porquê que eu devo tratar bem as pessoas, porque eu devo ser gentil com as pessoas, reflexões que dão, digamos assim, um norte para as minhas atitudes hoje, atitudes cotidianas, atitudes que têm uma repercussão prática. O autor do Coelho tem essa preocupação, ou seja, ele não está como os filósofos gregos, epicuristas,
os sábios do Egito ou os sábios persas, pensando em coisas transcendentes. Não, ele está pensando em coisa muito prática, comida, bebida, né? A minha relação com as pessoas, que é isso que propriamente vai criar o ambiente para que eu viva a felicidade, viva o equilíbrio, viva o bom viver aqui. O Eclesiastes, ele recomenda o gozo dos bens materiais, mas não de uma forma ateia, ou seja, como se não tivesse um porquê. Ele faz essa reflexão dizendo que o gozo nas coisas, a experiência dos bens, o experimentar as coisas, sim, são justos, são dignos do ser humano, mas com uma gratidão. É como dar valor à existência de alguma coisa, saber valorizar o porquê daquilo, né? Então, quando eu vou comer um alimento, não é simplesmente para me empanturrar daquilo, não. Eu vou degustar aquilo. Degustar daquilo sabendo que aquilo é fonte de energia, é fonte de dignidade. Ali existe uma porção da dignidade de outra pessoa. Então, essa é a reflexão. Essa é a reflexão do livro do Eclesiastes, né? Desfrutar. Acho que essa palavra bonita do livro do Eclesiastes, desfrutar. Desfrutar as coisas não exigindo delas algo que elas não podem dar. É desfrutar com equilíbrio, desfrutar. É uma reflexão que é muito bonita, porque partindo dela nós vamos olhar para o mundo, nós vamos ter uma nova maneira de pensar a ecologia, nós vamos ter uma nova maneira de pensar a nossa economia, vamos ter uma nova maneira de pensar as nossas relações de amizade, de trabalho, a nossa realidade nas nossas relações conosco mesmo, né? A tal mente sã, o corpo são, voltados para Deus. Então essa é a reflexão que está ali. Embora exista uma infinidade de proposições mesmo que sem nexos, né, mesmo, algumas até meio que contraditórias, elas são como que uma chamada de atenção, é um cutucar, fazer fazer um questionamento, não posso dizer isso, né, mas é um instigar, né, a palavra certa. Ele está me instigando a pensar, está me instigando a questionar aquilo, e não questionar aquilo como faz um ateu, questionar aquilo e dizer assim, dentro de tudo isso que eu estou fazendo, como é que eu estou encaixando esse mosaico de atitudes para que essas atitudes tenham de fato uma realidade, me possam levar para uma realidade diferente, possam me dar equilibradamente a porção nossa de felicidade cotidiana. Em conclusão, podemos dizer que ele vai usar essa expressão, Eclesiastes 12:13, né? Teme a Deus, guarda os mandamentos, porque este é o dever de cada homem, pois Deus julgará todas as coisas, mesmo que ocultas, boas e más. Aí sim, é o grande diferencial. Você pode fazer o que você quiser, mas existe um porquê dessas coisas. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas existe o limite próprio de cada coisa que você fez. Você é justo se você respeitar. Você é injusto contigo e com aquela coisa se você não respeitar. É aqui uma reflexão muito bonita. Ela não é feita de uma maneira cética, ela é feita de uma maneira teológica, de uma maneira de um fiel, de uma pessoa que foca o seu olhar na transcendência das coisas. Eu estou olhando para o alimento, mas aquele alimento tem algo de sagrado. Quanto desse sagrado eu vou absorver ao tomar aquele alimento? Então essa é a grandiosidade. Então nessa proposição se expressa uma esperança de que sim, haverá uma retribuição póstuma e ela será dada àqueles que souberem manter o equilíbrio, manter a dignidade das coisas. Tudo foi dado para que o homem governe. Agora, como é que o homem governa essas coisas? Como é que eu cuido da minha vida? Como é que eu cuido dos meus familiares? Como é que eu cuido da minha casa? Como cuido do meu corpo? Como cuido da natureza? Como cuido daqueles que me foram confiados? Então essa é a realidade. Se eu vejo nele fontes inesgotáveis de uma felicidade que eu considero absoluta, possivelmente eu estou cometendo uma crueldade comigo e com aquilo que
eu estou usufruindo. Então todo homem foi feito para a vida, para a justiça, para a verdade e para o amor, mas isso não se autodetermina, isso é determinado pelo homem. Coloca as balizas para que eu seja um homem justo, reto e digno. Porém, isso não é imposto exteriormente, isso é proposto interiormente. Assim, podemos dizer que o livro do Eclesiastes coloca as bases para o Evangelho, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ou seja, algo que é impensado, ou seja, não possuir me dá tudo, não ter nada me concede a totalidade de todas as coisas. Parece um paradigma, né? Mas é isso. Ou seja, quando nada é pertencente a mim, eu me coloco diante de todas as coisas, ou seja, eu uso todas as coisas, eu uso de uma maneira equilibrada todas as coisas, eu não me apego a elas porque aquilo que é meu não partilha daquela coisa. Então, podemos assim dizer que a mensagem do Eclesiastes é temer a Deus e observar os mandamentos. É absolutamente válida para todo e qualquer ser humano, de maneira especial os cristãos, pois no Novo Testamento isso é o diferencial fundamental. Se nós podemos dizer que Eclesiastes parece, onde a gente pode ver muitas citações de Eclesiastes, é em Mateus, capítulo 5, 3, 31, nas bem-aventuranças, Mateus 25, 31, 46, o anúncio da parousia, onde o Senhor diz assim, o Filho do Homem vai voltar, ou seja, existe sim um juízo universal para todas as coisas. E em Lucas 16, 19, 31, nós vamos ver a parábola de Lázaro e o rico opulento. Extremamente Eclesiastes, a reflexão que Jesus faz. Ou seja, o homem viveu, teve tudo, mas agora não alcançou a felicidade que queria. E aquele que não teve nada, que foi... ele alcança a justiça que lhe foi prometida. Então essa é a grande reflexão, a grande motivação, é o grande fio condutor da nossa reflexão do livro de Eclesiastes. Então esse é o motivo que Eclesiastes se diferencia de Jó. Jó e Eclesiastes, eles fazem duas reflexões. A reflexão de Jó é sobre o mal e a reflexão de Eclesiastes é sobre o uso dos bens. O uso dos bens, essa é a diferença. O livro de Jó pensa sobre o mal e o impacto do mal na vida do homem. E o livro de Eclesiastes quer que nós façamos uma reflexão sobre as coisas boas, sobre as coisas úteis, sobre a dignidade das coisas, enquanto fontes de felicidade. Então, não é porque, no livro de Jó, podemos dizer que não é porque eu sofro que eu não serei feliz, que eu não terei a transcendência, que eu não terei uma felicidade eterna. E o livro de Eclesiastes diz assim, não é porque eu estou usando as coisas com equilíbrio que eu estou perdendo alguma coisa que será dada em direito, em plenitude, né? Então, essa foi a reflexão sobre Eclesiastes e o livro de Jó. Então, podemos finalizar essa lição e muito obrigado você que assistiu, espero que seja útil a sua reflexão. Lembro, é uma reflexão muito moderna, uma reflexão muito atual, ainda mais nos tempos que estamos vivendo. Então, espero que tenha sido útil. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva aí, coloca o sininho. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Fiquem com Deus.